Muito bem, vamos ver então como é que nós implementamos a geração do arquivo fd contribuições dentro do T2T IRP. Eu tenho a aplicação cliente, que passa os dados lá para o servidor, que me devolve o arquivo. Então vamos ver primeiro como é que foi feita a parte da aplicação cliente, né? Eu tenho uma janela simples aqui, um painel acima de título, né? Com um label, uma imagem e um bevel. Logo aqui abaixo eu tenho um page control, apenas com uma aba. Tá aqui dados do SPED fiscal, temos que mudar isso aqui, dados da FD contribuições. Tem um combo box com a versão do layout, um com o tipo de escrituração, data inicial, data final e os contadores, né, que aparecem de acordo com esse buff dataset. Botões cancelar e gerar FD contribuições. No código fonte eu tenho aqui uma região infra. Nessa região infra, no form activate, eu tenho aqui um JSON array. Primeira coisa que eu faço é configurar o buff dataset através dos dados do contador, né? Então ele vai configurar esse carinha aqui, colocar os fields nele, né? E os tipos de dados dos campos, tá? Depois eu já pesquiso os contadores lá no servidor, ok? Os dados dos contadores retornam aqui em vdata, que é um JSON array. Eu chamo então o método atualiza grid JSON interna, passando esses dados para o dataset cliente aqui, que é esse buff dataset, né? Nesse momento então ele vai carregar os dados do contador aqui, ó, tá? Depois eu configuro a grid através do VO, né? Então ele vai configurar aqui os captions das colunas, os tamanhos das colunas e tudo mais através desse método aqui, tá? Depois eu libero esse vdata da memória. Pego a data de hoje, coloco no mask edit de data inicial e também pego a data, na verdade eu pego a data do inicial do mês e a data final do mês em questão, tá? E coloco aqui no mask edit ini, data ini e data fim e jogo o foco no data ini. Form close, eu libero o formulário, keydown 123 confirma, escape, botão cancela, fecha a janela. Data fim exit, eu vou verificar se as datas estão batendo, se a data final é realmente maior que a inicial e tudo mais, faça essa verificação aí, tá? E data ini.exit, eu, com base no que o usuário informar em data ini, coloco a data final lá no datafim.text, né? No mke data fim. Perfeito, essa é a região infra, né? Região confirmação, botão confirma, chamo o método confirma, o que é que ele faz? Eu tenho aqui algumas variáveis string, data ini, data fim, empresa, versão, tipo, escrituração e contador. Pergunto se o usuário ele quer gerar o arquivo da FD contribuições. Se ele quiser, eu pego a data informada no mke data ini e jogo na variável data ini, já formatando para esse formato aqui, e dia, e ano, mês, dia, né? É o formato que vai ser feita a consulta lá no servidor. Mesma coisa eu faço para a data aí final. A empresa eu pego o ID da seção, a versão eu pego o que está informado no combo box da versão, tipo de escrituração, mesma coisa, pego o que está informado no combo box, o contador pego o ID que foi selecionado pelo usuário. Daí o que é que eu faço? Chamo um request do Brook, passando a URL da seção, o SPED contribuições e cada item, né, cada um dos dados que foram informados aí nas minhas variáveis, tá? Isso daí vai me retornar um arquivo. Esse arquivo é do tipo Brook HTTP result. Eu então instancio o formulário de preview e jogo o conteúdo desse HTTP result aqui, ó, tá? O content dele dentro das linhas do rich edit do formulário de preview. Apresenta então o formulário de preview e o arquivo vai aparecer para o usuário. Legal? Essa então é a implementação no lado do cliente, né? Próxima aula nós vamos ver a implementação no lado do servidor.